Prezados, olá, meu nome é João Paulo e eu sou o tutor da disciplina de Bioquímica. Eu estou fazendo esse vídeo para tentar esclarecer algumas das dúvidas que vocês colocaram no fórum a respeito da disciplina. A ideia aqui não é fazer uma aula completa, mas é um apanhado geral das dúvidas principais que vocês levantaram. Para isso a gente vai começar a fazer uma contextualização, né, até chegar nas enzimas. Bom, a primeira biomolécula que a gente precisa entender um pouco melhor é os aminoácidos, né? São os aminoácidos. Os aminoácidos, eles são moléculas compostas por uma cadeia lateral R, que vai definir cada tipo de aminoácido, e obrigatoriamente eles têm também que ter um grupamento amino e um grupamento carboxilo. E, como eu falei, cada cadeia lateral, cada tipo de cadeia lateral diferente vai definir, né, a forma e a função de cada aminoácido. E é importante também nós pensarmos na relação entre aminoácidos, proteínas e enzimas, uma vez que eles possuem a mesma natureza, já que os aminoácidos compõem as proteínas e as enzimas são algumas proteínas que têm uma atividade específica, uma função específica. Bom, vamos lá então, vamos entender como é que os aminoácidos vão formar as proteínas. Aqui tem uma reação simples para a formação da cadeia de um dipeptídeo, no caso, né? A gente tem aqui dois aminoácidos, né, gerais representados aqui. Cada um desses aminoácidos vai ter o grupamento amino e o grupamento carboxilo, né, os dois aminoácidos. E para a formação desse dipeptídeo, uma dessas moléculas de aminoácidos vai perder um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio do grupamento carboxilo, e o outro vai perder um átomo de hidrogênio do grupamento amino, e vão formar uma molécula de água. Então, a partir daí, você vai ter um resíduo desse aminoácido e um resíduo desse aminoácido, que vão se ligar e vão formar esse dipeptídeo. Quando você vai aumentando cada vez mais o número desses aminoácidos, vai formar uma cadeia polipeptídica, e aí eles vão se estruturar para formar uma proteína, né? Como vocês já sabem, né? As proteínas, elas têm uma estrutura específica. Porque quando você está fazendo só essa ligação entre os aminoácidos, você vai ter aqui vários resíduos de aminoácidos diferentes, você vai ter uma linha, né, uma fileira lá de vários aminoácidos em sequência. E isso seria a estrutura primária da proteína, né, só essa sequência de aminoácidos. Acontece que vão existir interações entre os átomos dessa molécula grandona que foi formada. E essas interações vão fazer a molécula grande tomar uma estrutura nova, diferente dessa estrutura simplesmente linear. Ela vai se dobrar em cima dela mesma, né, principalmente por pontes de hidrogênio. E aí você vai formar uma coisa parecida com isso aqui, né, uma estrutura assim, mais ou menos. Depois disso, essa estrutura vai dobrar sobre ela mesma ainda, formando uma estrutura tridimensional, globular, né? De acordo com as outras interações que vocês já estudaram, e a gente não vai gastar muito tempo aqui, porque isso está lá no material de vocês. Pode acontecer também de ter uma união de duas ou mais dessas cadeias polipeptídicas de estrutura terciária já. E aí você vai formar a estrutura quaternária. Então, a gente tem aqui um exemplo de estrutura primária, né, só a sequência dos aminoácidos, estrutura secundária, que é formada por essas ligações, essas interações entre os átomos dentro da molécula, e depois a estrutura terciária, onde ela vai se dobrar ainda em cima dela mesma, formando uma estrutura globular, né, e aí a interação dessa estrutura aqui, junto com outras moléculas proteicas, ela vai formar uma estrutura quaternária. Beleza. Então, a gente tem aqui a ideia até agora do que é um aminoácido, como é que esses aminoácidos vão formar as proteínas. Agora,
a gente precisa entender um pouco sobre as enzimas. As enzimas são proteínas que têm uma função enzimática específica, né? Aqui a gente pode imaginar que vai ser o sítio ativo dessa enzima, e aqui todos os átomos, né, e a conformação tridimensional dessa enzima, por exemplo. Bom, e qual que é o papel das enzimas? As enzimas são catalisadores orgânicos de estrutura proteica produzidos por todos os organismos vivos. A grande maioria das proteínas são enzimas, mas nem só enzimas existem no mundo das proteínas. Existem proteínas que têm outras funções específicas. Bom, então a gente tem uma definição bacana aqui para enzimas, né? As enzimas são catalisadores orgânicos de estrutura proteica, produzidos por todos os organismos vivos. Beleza. Mas, se você não souber o que é um catalisador, essa definição não vai servir de muita coisa. Então, caso você estivesse estudando sozinho, o que você teria que fazer? Você teria que voltar e procurar uma definição para catalisador. Porque senão você vai continuar não entendendo o que são enzimas e para que serve. Então vamos lá. Vamos procurar lá uma definição de catalisador. Eu fui procurar e eu encontrei isso aqui. Toda e qualquer substância que acelera uma reação, diminuindo a energia de ativação, sem ser consumida durante o processo. Beleza, então a gente já sabe, tem uma definição interessante aqui para enzimas, né? A gente não sabia o que eram catalisadores, agora a gente já sabe o que são catalisadores. Né, toda e qualquer substância que acelera uma reação, diminuindo a energia de ativação, sem ser consumido durante o processo. Mas peraí, você sabe o que é energia de ativação? Bom, então, caso você estivesse estudando sozinho, seria sua obrigação voltar e procurar uma definição, tentar entender o que é energia de ativação. Para conseguir entender o que é um catalisador, para conseguir entender o que é uma enzima. Então, vamos lá. Energia de ativação é a energia necessária para colocar os reagentes na geometria correta, quebrar as ligações existentes e formar novas dessas ligações. Os catalisadores, eles não estão só dentro do mundo das enzimas. Tem catalisadores para várias reações químicas, mas como a gente está estudando enzimas, a gente está estudando o papel das enzimas como catalisadores. Então, beleza. Então, a gente já sabe o que é energia de ativação, que a gente vai precisar pegar e reordenar essa molécula aí dentro de uma geometria certa para que ela consiga fazer a reação, para que o reagente se torne produto. Por exemplo, a gente tem aqui C6H12O6 mais oxigênio, né? A gente tem aqui uma molécula de carboidrato e oxigênio. E eu quero produzir com isso gás carbônico e água. Sem a presença da enzima, a energia de ativação necessária para a reação ocorrer, a gente pode representar aqui. Então, para essa reação ocorrer sem a enzima, precisa vencer essa barreira energética aqui. Agora, e aí vocês imaginam aqui, né, que está quantificado nesse gráfico, seria mais ou menos uma coisa assim, né? Visualmente, você tem uma energia desse tamanho. É claro que falar de tamanho de energia não está correto, mas graficamente a gente pode imaginar aqui. Bom, agora com a enzima, a energia, a barreira energética que precisa ser vencida para o reagente se transformar em produto está bem menor. Por quê? Porque um catalisador, ela diminuiu a energia de ativação para que o reagente se transformasse em produto mais rápido, mais rapidamente. Por quê? Para um substrato, agora voltando aqui para a enzima, né? Para um substrato se transformar em produto de maneira espontânea, sem uma ação de catalisador, essa reação demoraria muito, mas muito tempo mesmo. Você pode pensar em escalas aí enormes, que inviabilizaria, por exemplo, a vida, né? Dentro de um contexto biológico, a vida não seria possível se não existissem esses catalisadores, porque uma reação simples que acontece em frações de segundos, que acontece muito rapidamente, sem a ação de um catalisador, poderia demorar séculos para acontecer. Então,
as enzimas elas entram justamente com esse papel, que elas vão pegar o substrato, vai formar o complexo enzima-substrato, né, de acordo com o que vocês estudaram lá, do modelo chave-fechadura, né, que aqui está representado, vai fazer essa transformação, né, vai ajudar a reação a acontecer e vai gerar os produtos, ao invés, né, de ter essa reação acontecendo sem a ação do catalisador, que demoraria muito tempo. Na presença de uma enzima, com ação enzimática, né, fazendo a catálise da reação, você tem a coisa acontecendo nesses passos aqui. Depois de gerar os produtos, a enzima está livre para fazer outra reação dessa, para catalisar outra reação dessa, com outro substrato. Aí forma outro produto, a enzima fica livre de novo, e a coisa vai acontecendo dessa forma. Bom, alguns fatores que afetam a velocidade das reações enzimáticas, que vocês também já viram, vamos falar rapidamente aqui, só para não deixar em branco. O pH ele vai fazer o quê? Fazer alterações na carga elétrica das moléculas. Isso aí vai fazer com que a afinidade da enzima com a água mude. E também vai alterar a estrutura terciária, pode alterar a estrutura terciária da molécula. Vocês lembram lá da estrutura terciária, né? Que ela tem uma conformação tridimensional específica. E aí, dependendo do pH, essa estrutura pode se modificar e a enzima pode perder um pouco da eficiência. Ou então, pode chegar até se desnaturar em níveis muito elevados, né? Muito altos ou muito baixos de pH. Bom, a temperatura é um outro fator que pode fazer com que a velocidade das reações enzimáticas seja afetada. Bom, as enzimas são, na sua maioria, né, presentes em seres vivos e produzidos em seres vivos. Nós sabemos que a grande maioria dos seres vivos eles vivem numa faixa de temperatura parecida com essa, né? A temperatura de nós, por exemplo, mamíferos, nossa espécie, é ali aproximadamente 36 graus e alguma coisinha. Então, a temperatura ótima para a ação dessas enzimas está aqui, da maioria das enzimas, é entre essa faixa aqui. Se a gente for aumentar muito essa temperatura, né, a gente sabe que as proteínas que formam as enzimas podem sofrer desnaturação. Bom, só que se a gente aumentar só um pouquinho essa temperatura, isso aí pode ser até bom, porque vai aumentar, por exemplo, a eficiência das enzimas. Porque a gente sabe que quando a gente aumenta a temperatura, a agitação das moléculas lá dentro de uma solução vai aumentar. Isso aí pode favorecer, por exemplo, o encontro da enzima com o substrato, né? Mas aumentando demais, aí já pode causar sérios danos aí para a enzima e ela perder a sua atividade ou chegando até a morrer, né? A enzima morrer, ela se desnaturar. E também as concentrações de sal, né, que eles vão influenciar a solubilidade das proteínas. O pH também pode influenciar a solubilidade das proteínas, né? Se a gente tiver um pH perto do ponto isoelétrico da enzima, ela pode precipitar, né, e perder a atividade lá enquanto ela está precipitada. Se ela não está em solução, ela não vai funcionar. E da mesma forma, a concentração de sal também pode influenciar a solubilidade, né, em dois fenômenos, o salting in e o salting out. Isso também está descrito lá na apostila de vocês, no material de vocês, por favor, deem uma olhada. Bom, alguns outros fatores que podem afetar a reação afetar a velocidade das reações enzimáticas são os inibidores. A gente sabe que no ideal, né, o substrato ele vai se ligar na enzima e vai ser produzido. Bom, só que a gente pode ter uma inibição desse processo, né? Que naturalmente o substrato entraria aqui e a enzima catalisaria o processo e geraria os produtos. Bom, se a gente tiver uma situação onde um inibidor ele se liga no sítio ativo dessa enzima, né? Aqui você vê que o substrato é verdinho e o inibidor está representado em rosa, você não vai ter como esse substrato encaixar aqui. Então, essa enzima ela não está mais fazendo a atividade biológica que ela deveria estar fazendo, porque ela está inibida por um inibidor competitivo, né? Ele está competindo o sítio ativo da enzima com o substrato. Então,
a atividade enzimática nessa situação aqui, ela está inibida. E você também tem os inibidores não competitivos, que é onde você tem aqui que, numa outra região, que não é o sítio ativo da enzima, chega aqui um outro agente inibidor. E aí você vai fazer com que a afinidade do substrato com o sítio ativo mude, né? Isso pode, por exemplo, alterar a conformação da molécula, né? E aí aquele sítio ativo que estava lá num formato específico para receber o substrato, ele perde essa conformação, apesar de o inibidor não estar ligado diretamente aqui no sítio ativo, ele alterou a conformação da enzima e a enzima não consegue mais fazer o que ela deveria estar fazendo. Então esse aí pode afetar a velocidade das reações enzimáticas, porque muitas das enzimas vão ser inativadas, né? Vão estar inibidas. Bom, tem uma outra coisa que é muito importante, né? Que acho que é o ponto onde vocês estavam com maior dificuldade, que é nessa parte aqui da influência da concentração do substrato na atividade enzimática. Para a gente entender um pouquinho melhor, vamos imaginar a seguinte situação. Eu coloquei aqui, né, 3 colunas, tempo 0, tempo 1 e tempo 2. Esse tempo aqui não é em minutos nem segundos, é só uma unidade hipotética aí que a gente pode inventar, tá? É só um momento inicial, um momento posterior e um momento posterior ainda, né? Vocês imaginem aí. Não estou falando de 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, ou nem minutos, nem horas. É qualquer coisa, isso é só hipotético. Agora a gente vai imaginar algumas situações. A primeira situação que eu quero que vocês imaginem é onde você tem muitas enzimas, a concentração de enzimas está muito alta e a concentração de substrato está bem baixa, né? Aqui, proporcionalmente, imagine que está mais ou menos isso aqui, né? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de enzima para 1 de substrato, né? Então, a concentração de enzimas está bem alta em relação à concentração de substrato. Passado um tempo, como só tem um substrato, então uma dessas enzimas vai se ligar com esse substrato e vai formar o produto, ficando livre depois. Aqui tinha 10 enzimas, né? Agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 enzimas e a última enzima já está ligada com o substrato e no momento posterior, essa 10ª enzima ela soltou o substrato, né? Fez o produto, na verdade, agora que já não é mais o substrato, já se transformou no produto. E essa enzima estaria aqui livre para catalisar outra reação dessa. Então, essa aqui é a nossa primeira situação. A segunda situação, a gente aumenta um pouquinho mais a nossa concentração de substrato e mantém as enzimas na mesma concentração, né? A gente tem aqui 10 enzimas representadas e 3 substratos. O que vai acontecer no tempo 2? Então, no tempo 2, a gente vai ter aqui 7 enzimas livres, 3 enzimas ligadas ao substrato, formando o complexo enzima-substrato, que vão logo, né, no momento posterior, fazer o produto, né, liberar o produto da reação, e as enzimas já estão livres de novo para fazer outra catálise. Só que elas não vão fazer porque o substrato já acabou. Bom, agora na outra situação, a gente aumenta ainda um pouco mais a concentração de substrato, mas ele ainda continua bem menor que a concentração de enzimas. Vai acontecer a mesma coisa, né? No momento seguinte, eles vão se ligar a todos os substratos formando o complexo enzima-substrato e depois as enzimas vão liberar os produtos aí dessa reação. Agora vejam que no tempo 2, né, que seria o momento onde a gente iria averiguar, imagine que cada uma dessas situações estivesse acontecendo dentro de um tubo de ensaio, né? No tempo 2, você vai ter aqui que a gente foi aumentando a concentração de substrato e aí isso fez com que a velocidade, né, ou então a atividade enzimática aumentasse, né? De acordo com que a gente foi aumentando a concentração do substrato, a gente já tem aqui os produtos, uma maior quantidade de produtos, né? Então, o produto ele veio da atividade da enzima, então quando a gente aumentou a concentração de substrato nessa situação onde a concentração de enzimas estava constante,
a gente teve um aumento da atividade da enzima, um aumento da produção do produto, né? Vamos lá. Agora em outro tubo de ensaio, a gente aumentou, agora a gente tem exatamente igual a mesma quantidade de produto, de substrato e de enzima. A mesma concentração de enzima tem em substrato. Então, todas as enzimas vão ligar substrato, formando o complexo enzima-substrato, e depois, no tempo seguinte, no momento seguinte, elas vão liberar e vão produzir aqui os 10, né? Tem 10 aqui, vamos representar com esse valor aqui. Produziram 10 produtos, né? E aí as enzimas estariam livres para fazer outra reação de catálise. Agora, vamos para a seguinte situação. A gente colocou aqui, nesse outro tubo de ensaio, uma concentração de substrato bem maior do que a concentração das enzimas. Então, você tem mais substrato do que enzima. Então, o que vai acontecer no momento seguinte? Todas as enzimas vão se ligar a substratos, formando o complexo enzima-substrato, só que ainda sobram alguns substratos livres, né? Mas todas as enzimas já estão ocupadas. Aí, no tempo 2, a gente tem o quê? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 produtos. E aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas daqui para cá a gente não aumentou a concentração de substrato? Mas nesse tempo 2 que a gente padronizou para verificar, não aumentou a produção de produto, não aumentou a quantidade de produto que a gente tinha lá. Então a gente tem que a eficiência, então a atividade enzimática não aumentou daqui para cá, nesse tempo. Né, que a gente padronizou o tempo 2 para a gente ir lá e medir a quantidade de produto que a gente já tinha formado, né, para verificar a atividade da enzima. Então, dessa situação para essa, no tempo 2, continua a mesma coisa em relação a produtos. O que a gente tem aqui é o seguinte: sobraram algumas moléculas de substrato que elas vão, posteriormente, aqui no tempo 3, se ligar. Esses substratos que sobraram vão se ligar a outras enzimas, formando o complexo enzima-substrato. E aí a gente teria um tempo 4, onde aí você formaria mais. Só que, para padronizar, a gente vai olhar o tempo 2 para todo mundo, né? Para verificar a atividade enzimática. No tempo 2, chegou um momento onde, se eu aumentasse a concentração de substrato, não aumentaria a atividade enzimática nesse mesmo tempo. Ou seja, a gente chegou nessa situação aqui, né? Opa, problemas com os slides. Beleza. Imagina aqui, a atividade da enzima, né? Nessa concentração inicial de substrato aqui, concentração baixa. Então, a atividade enzimática que a gente olhou, né, que é o produto, a quantidade de produto, a concentração de produto que a gente tinha, era essa, né? Uma concentração inicial bem baixa de substrato, que a gente pode pensar nessa situação aqui. Concentração inicial bem baixa de substrato para uma quantidade padrão de enzima, né? Que tem 10 enzimas aqui, 10 moléculas de enzima, vamos imaginar. Para essa situação padrão, você tinha aqui uma atividade tal que geraria um produto. Beleza? Vamos voltar lá para o nosso gráfico. Aqui, o nosso gráfico. Então, nessa atividade inicial, naquele primeiro momento, a gente tinha uma concentração baixa de substrato. Lembre-se que a gente está olhando um gráfico. A gente pode convencionar que aqui é o ponto zero, onde os eixos X e Y eles se cruzam. Aqui vai ser o zero para os dois, tá? Então, vai aumentar para cá e vai aumentar para cá. Então, quando a gente vai correndo para cá, a gente está aumentando a concentração de substrato, e quando a gente está subindo aqui, a gente está aumentando a atividade enzimática. Então, vamos lá. No primeiro momento, a gente tem uma concentração baixa de substrato e uma atividade aqui, também baixa. No segundo momento, né, aliás, numa outra análise que a gente fez, por exemplo, a gente aumentou um pouco a concentração de substrato. E aí a gente aumentou também a atividade enzimática.
Seguindo, a gente aumentou ainda mais a concentração do substrato. A gente aumentou ainda mais. E aí aumentou também a atividade enzimática. Depois a gente aumentou mais ainda a concentração do substrato. E aí a gente aumentou mais ainda a atividade enzimática. E assim sucessivamente. Até que a gente chega nesse ponto aqui, onde a gente vai ter essa atividade enzimática, né, que é maior que todas as outras anteriores que a gente já viu, e para essa concentração de substrato. Se a gente aumentar muito ainda, aumentar um montão da concentração de substrato, a atividade enzimática vai continuar a mesma. Aqui, ó, a gente chegou na atividade máxima daquela enzima. Vai adiantar aumentar o substrato aqui, aumentar a concentração do substrato? Não, por quê? Porque todas as moléculas de enzima já vão estar ligadas a substrato, formando o complexo enzima-substrato. Então não tem como mais, por mais que você aumente a concentração do substrato, todas as moléculas de enzima já estão ocupadas. Então vai chegar um momento onde a concentração de substrato vai saturar, né, a concentração saturante do substrato, que vai ser nesse ponto aqui. Dessa concentração para cima, não vai mais aumentar a atividade da enzima, né, a atividade dela vai permanecer a mesma. Beleza? Então a gente tem aqui a velocidade de formação do produto será proporcional à concentração do complexo enzima-substrato. Então a gente tem aqui, né, inicialmente tem a enzima e tem o substrato. Eles vão formar o complexo enzima-substrato e em seguida vai formar o produto e a enzima está livre para juntar com outro substrato aqui. Então a gente tem que a velocidade de formação do produto será proporcional à concentração do complexo enzima-substrato. Então a gente tem que a concentração de enzima-substrato vai determinar a velocidade de formação do produto. E também a velocidade da reação está ligada a isso, né? A velocidade da reação como uma forma mais geral. Mas a gente precisa lembrar que, para formar o complexo enzima-substrato, a gente precisa de enzima e de substrato, obviamente. Só que, como a gente acabou de ver, a gente aumentando aqui, a gente vai aumentando a concentração de substrato, a gente vai aumentar a atividade da enzima, né? E nesse último ponto aqui, né, onde a gente tem a atividade máxima da enzima, a gente tem que todas as enzimas já estão ligadas ao substrato, formando o complexo enzima-substrato. Então a gente tem também que a concentração do complexo enzima-substrato está relacionada à concentração do próprio substrato. Vai chegar um momento onde essa concentração de substrato vai ser saturante e a partir disso a gente não consegue mais aumentar a concentração do complexo enzima-substrato. Então a gente também pode imaginar que a velocidade da reação, assim como está relacionada com a concentração do complexo enzima-substrato, também está relacionada à concentração do próprio substrato, já que é ele que vai se transformar em produto, né? Passando pelo complexo enzima-substrato. Ok? Beleza, seguindo. Imaginem a seguinte situação, né? De novo, a gente tem uma quantidade muito grande de substrato e uma quantidade pequenininha de enzima, né? E aí você vai formar o complexo enzima-substrato, a enzima formou o produto, ficou livre de novo para se ligar a outra molécula de substrato para formar mais um produto. E aí ela fica livre de novo para se ligar a outra molécula de substrato, né, formando mais uma vez o complexo enzima-substrato, seguindo aqui, para formar um outro produto, né, e assim a coisa vai acontecendo, né, essa enzima vai ficando livre, vai se juntando a outra molécula de substrato, até que ela vai transformar todo o substrato em produto, até que ela vai catalisar essa reação, onde todo o substrato se transformou em produto. Então, vamos analisar isso no gráfico. Vamos pôr no gráfico aqui. Vamos imaginar isso aqui que eu acabei de narrar para vocês. Você tem a concentração
de substrato inicial muito alta, né? Aqui você tem o gráfico, né? Aqui o eixo X é o tempo e o eixo Y é a concentração, né? De todas essas coisas. Mas vamos analisar um por um. Depois a gente integra as coisas. A gente tem que no momento inicial a concentração do substrato está bem alta, né? Vamos voltar aqui no momento inicial. A concentração do substrato está bem alta, ok? E ela vai diminuindo com o tempo. A concentração do substrato vai diminuindo com o tempo, porque esse substrato vai se transformando em produto, certo? Depois, a quantidade de produto inicial é zero, né? Ela parte do zero aqui. E ela vai aumentando no tempo, né? Concentração de produto. E a enzima? Eu coloquei só uma aqui, mas vocês imaginem que não tem só uma, tá? Tem várias enzimas aí. Eu coloquei só uma ideia de proporção aqui. Você tem que no começo a gente tem uma grande quantidade de enzimas livres, né? E essas quantidades de enzimas livres, elas vão diminuindo. Elas vão diminuindo por quê? Porque essas enzimas livres estão se juntando com o substrato para formar o complexo enzima-substrato. Então a gente tem aqui, ó, complexo enzima-substrato no começo é bem pequeno e depois ele vai aumentando, de acordo com que as enzimas livres vão se juntando com o substrato. A concentração de enzima vai diminuindo e o complexo enzima-substrato vai aumentando. Chega num ponto em que a concentração do complexo enzima-substrato já está bem alto, né, já está o máximo praticamente que ele consegue atingir, e a concentração da enzima livre está bem baixa, beirando a zero, né, beirando o zero aqui. A gente vai olhar no eixo Y, a concentração está bem baixinha aqui, beirando o zero. Então, a reação vai acontecer durante muito tempo, mais ou menos dessa forma. Com muito complexo enzima-substrato e pouca enzima livre. Né? Provavelmente essas enzimas que estão livres aqui são as enzimas que ficam livres por um momento, assim que terminaram de liberar o produto, até se ligar a outra enzima. Mas isso é muito rápido, é instantâneo. Certo? Só que como a gente tem uma concentração muito grande, a gente imagina que tem uma concentraçãozinha a todo momento de enzimas naquela solução. E aí, no decorrer do tempo, o complexo enzima-substrato vai trabalhando, né? As enzimas vão formando os produtos, né? E os produtos vão aumentando aqui. Mas vai chegar numa hora onde a concentração do substrato já está muito baixa, vai diminuindo. Né? A concentração de substrato vai diminuindo. Então, a gente vai ter que, para essas enzimas encontrarem esse substrato, para fazer para fazer a ligação e formar o complexo enzima-substrato para depois gerar o produto, vai ficando mais difícil esse encontro acontecer. Então, você vai diminuindo aí a concentração do complexo enzima-substrato, porque a quantidade de substrato já está baixa, a concentração já está baixa. E, ao mesmo tempo, a concentração de enzima livre vai aumentando, até que chega um momento onde a concentração de substrato está muito baixa, a concentração de produto está muito alta e a concentração de enzima livre já está quase igual ao inicial, quase igual ao momento inicial, e a concentração do complexo enzima-substrato está bem baixinha, quase igual ao inicial também. Então a enzima ficou livre, né, ela não foi consumida da reação, a gente tem mais ou menos a mesma quantidade de enzima que começou, terminou, né, e o substrato diminuiu muito e o produto aumentou bastante a concentração do produto. Então, a dinâmica da coisa é mais ou menos essa. Aí, mais uma vez, a velocidade de formação do produto será proporcional à concentração do complexo enzima-substrato. Né? Isso aqui a gente já comentou. Agora, isso aqui é só a última reação que eu mostrei para vocês. Agora vamos ver aqui. Né? A gente estava vendo com as concentrações. E aqui agora a gente vai ver com a velocidade no eixo Y e no eixo X a concentração do substrato. Você tem aqui que a velocidade da reação ela vai aumentando até chegar a um patamar aqui, até chegar a esse platô no gráfico, né? Que estaria bem próximo aí da velocidade máxima da enzima, né? Teoricamente ele alcança, mas na prática a velocidade máxima mesmo ela não pode ser obtida porque em algum momento algumas enzimas ainda estão livres, né? não estão associadas ao substrato, formando complexo enzima-substrato. Mas você imagina aqui que na prática, que na teoria, aliás, essa curva aqui, esse platô alcança a velocidade máxima.
E como eu comentei com vocês já, a velocidade máxima, né, Vmax aqui, da enzima, todas as moléculas da enzima estão ligadas com o substrato. Então ela está em atividade máxima. Então, se ela está em atividade máxima, como a gente conversou, como ela está na atividade máxima, a gente tem uma concentração muito grande do complexo enzima-substrato. Todas estão assim. Se todas estão assim, a concentração do substrato, como a gente acabou de ver aqui nessa linha de raciocínio que a gente estava seguindo, a concentração do substrato ela influencia a concentração do complexo enzima-substrato. Então, a gente pode pensar aqui nesse gráfico, sim, de concentração do substrato pela velocidade da reação, né? Tendo esse comportamento aqui. Beleza? Agora, é isso que acontece. Mas a gente vai fazer uma abordagem numérica para isso, né? Eu imagino que muitos de vocês aí devem ficar com medo quando vê uma fórmula, ainda mais quando essa fórmula só tem letras, né? Que eu acho que a situação pode parecer um pouco mais desesperadora, mas não é preciso de ter esse medo, porque isso é bem simples. Vocês vão ver como é simples agora, né? A abordagem numérica disso aí que a gente acabou de ver, dessa dinâmica da cinética enzimática que a gente acabou de ver, ela pode ser modelada por essa equação aqui. Eu não sei falar muito bem o nome dessas pessoas, né? Michaelis Menten ou Michelis Menten. Menten era uma mulher, né? Acho que é bom ressaltar isso, porque quando a gente vê o nome dos autores lá, geralmente o sobrenome, né? A gente imagina que todos são homens, porque existe essa visão, mas é importante ressaltar então que Leonor Menten era uma mulher. É uma médica canadense, se eu não me engano, se não me falha a memória. Está lá escrito no material de vocês também. Beleza, então vamos dar uma olhada nessa abordagem numérica aí dessa dinâmica, né, que foi modelada aí por esses dois cientistas, né, essa cientista e essa médica. A gente tem aqui que V0, que é a velocidade inicial, né, então a velocidade no determinado ponto daquele gráfico vai ser igual ao quê? A velocidade máxima multiplicado pela concentração de substrato, dividido pelo Km, que é uma constante, mais a concentração do substrato, né? Velocidade inicial, a velocidade máxima, a concentração do substrato e a constante de Michaelis. Tranquilo? A constante de Michaelis ela corresponde à relação entre as constantes de velocidade de formação e dissociação do complexo enzima-substrato. Né? Então o Km está relacionado à velocidade da reação. O Km é um parâmetro que a gente tem, né, que vai variar de enzima para enzima, né, que é uma constante da enzima, que vai nos dizer, vai nos dar informações a respeito da velocidade de formação e dissociação do complexo enzima-substrato. Beleza, agora vamos pôr no gráfico mais uma vez. Trouxe para vocês aqui um plano cartesiano, né, um quadriculado aqui com os numerozinhos, para ficar mais palpável aqui a ideia, né, com números em vez de letras somente. O eixo X, a gente tem aqui a concentração de substrato em milimolar. E no eixo Y a gente vai ter aqui a velocidade da reação em micromolar por minuto. Agora, imaginem esse comportamento aqui, né? Imaginem essa curva. Observando a curva, a gente já tem ideia que a velocidade máxima dessa enzima vai ser 10. 10 o quê? 10 micromolar por minuto. Velocidade de formação do produto. 10 micromolar por minuto. Se a gente sabe que a velocidade máxima dessa enzima vai ser 10 micromolar por minuto, a gente tem aqui que a gente consegue descobrir facilmente que a metade dessa velocidade é 5 micromolar por minuto, né? Óbvio. E aí a gente pode
estender aqui e plotar esse ponto nessa curva, né? A metade da velocidade máxima da enzima. Tem esse ponto aqui. Aí a gente vem e vai lá para o eixo da concentração do substrato. Né? Aqui, esse pontinho, né? A velocidade inicial vai ser igual a metade da velocidade máxima. E nesse ponto aqui, corresponde a uma concentração de substrato que ela equivale à constante de Michaelis. Ela equivale à constante de Michaelis. Ou seja, o valor do Km, né, que é a constante de Michaelis, é equivalente à concentração do substrato, que faz com que a velocidade inicial da reação seja metade da velocidade máxima da reação. Então a gente vai ter uma concentração do substrato que vai fazer com que a velocidade dessa reação seja a metade da velocidade máxima. Isso aí nos dá informação sobre a afinidade da enzima pelo substrato. Não faz sentido isso? Nós temos que, para uma dada concentração, a velocidade da reação vai ser a metade da máxima. Se eu tenho uma concentração, aliás, se eu tenho uma enzima com um Km muito alto, né? Ou seja, se eu tenho aqui, vamos supor que para essa enzima aqui, o Km dela fosse 5, se para essa enzima fosse 5 km, eu precisaria dessa concentração aqui de 5 milimolar para atingir a metade da velocidade máxima. E para essa outra enzima que está plotada na curva aqui, eu teria o quê? 0, 1, um pouquinho menos de 1,5, 1,4. 1,4 milimolar para atingir a metade da velocidade máxima. Qual enzima é mais eficiente? É a enzima que precisa de 5 milimolar para atingir a metade da máxima, ou a enzima que precisa de 1, alguma coisa para atingir a metade da máxima? Né? Se ela com uma concentração de substrato baixa já consegue atingir a metade da velocidade máxima da reação, então ela, né, a enzima com Km baixo, ela tem uma alta afinidade pelo substrato. Então, se a enzima que tem o Km baixinho aqui, ela consegue atingir a metade, então ela tem uma afinidade muito grande, então ela vai trabalhar com eficiência. Mas se ela tem um Km muito alto, ou seja, ela precisa de uma concentração mais alta de substrato para atingir a metade da velocidade máxima, ela não tem tanta afinidade assim. Então a gente sabe que enzima com um alto Km tem baixa afinidade pelo substrato. Enzima com baixo Km tem alta afinidade pelo substrato, né? É invertido. O alto com baixo e o baixo com alto. Beleza? Alto Km, baixa afinidade. Baixo Km, alta afinidade.